Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui para falar da troca de comando, né, da equipe do time do Vasco da Gama. O time agora vai ser treinado por Vanderlei Luxemburgo, né? Todos já sabem, isso não é novidade nenhuma. Eu vou dar uma rápida explanada aí para vocês, por que eu acho que vai dar certo. Tem alguns motivos aí que eu acho que vai dar certo. Primeiro, que o Vanderlei Luxemburgo já conhece os bastidores ali de São Januário, já conhece tudo, já conhece jogador, né, já trabalhou com vários jogadores aí, saiu recentemente do clube. E outra coisa, agora ele está chegando com um plantel um pouco mais reforçado, pelo menos na minha opinião. Eu acho que esse elenco aí é melhor do que aquele que ele pegou no ano passado, então tem tudo para fazer um bom trabalho. É um cara animador, é um cara que conhece. Por que o Sapinto não ia nos livrar do rebaixamento? Com o Sapinto no comando da equipe, já estava sacramentado a segunda divisão. Eu vou explicar para vocês por quê. Por que eu tenho essa visão? O Sapinto é aquele tipo de técnico que ele fica na beira do gramado, ele vê o time sendo sufocado, ele vê o adversário tomando conta do jogo, ele vê o adversário envolvendo o time do Vasco e não faz nada, ele fica inerte, ele fica ali, ele fica com aquele pensamento, eu trabalhei isso aqui, eu planejei, eu estudei esse esquema e no segundo tempo a gente muda, ou então faltando 20 minutos para acabar a gente muda, só que quando chega a esse estágio não tem mais condições, e dá aquela falsa impressão que o time estava melhorando. Na verdade o time não estava melhorando, gente, não estava melhorando. Por exemplo, o time tomou 3-0 e o adversário diminuiu o ritmo, o adversário abaixou. Então dá aquela sensação de que ele mexeu no vestiário e o time começou a engrenar. Ilusão, pura ilusão. Aí alguém vai perguntar assim, pô Beto, mas então me explica uma coisa, por que contra o Santos nós conseguimos ganhar? Tem jogos aí contra o São Paulo, nós empatamos. Pessoal, isso são situações esporádicas, não é sempre. Às vezes ele conta com a sorte, às vezes ele conta com um tipo de o dia que o adversário está para nos jogar, mas não é aquela coisa constante. Ele joga com o time contra o São Paulo, por exemplo, jogou bem. Chega no próximo adversário, ele já muda as peças. Ele muda, ele mexe no time todo. Então ele entra com um time com jogadores com outras características. Ele não sabia o que fazer. O nosso rebaixamento estava com o Sapinto, já estava determinado e eu acho que não tinha como sair. Na minha opinião, o Vasco ia ficar agonizando até o final do campeonato. Ainda bem que a diretoria enxergou, ainda bem que eles conseguiram, né? Conseguiram convencer o Vanderlei Luxemburgo de voltar para o Vasco e eu acho que vai dar certo. Agora o Vanderlei chega com sua equipe, já conhece o plantel, conhece todos ali, conhece o vestiário, conhece muita gente. Ele chega com a equipe mais forte do que ele pegou em 2019, tem uma dupla de zaga boa, o Vasco tem uma zaga boa, só não estava sendo bem trabalhada, estava tendo algumas oscilações aí do Leandro Castan, mas se ele mexer direitinho nas peças, né, diferente do ano passado, a zaga ganhou um pouco mais de altura aí com o Marcelo, e agora você tem o Marcelo, você tem o Leandro Castan, então você tem mais opções, né? O próprio Erley, que é um cara corredor, que ele tem garra, apesar de falhar de vez em quando, mas ele corre, ele dá sangue pelo time. E é uma questão de saber colocar as peças. Por que eu acho que o Vanderlei vai dar certo? Porque o Vanderlei ele não é aquele cara inerte. Ele está assistindo o jogo, mas ele está vendo. Se o adversário envolver o time do Vasco e fizer botar o time do Vasco na roda, ele muda. No próprio primeiro tempo, ele muda, ele já faz as alterações. Não digo alterações, tirar jogador e mexer, isso só em casos extremos, se for preciso. Mas, por exemplo, ele pega o Thales da esquerda, joga o Thales para a direita, ele manda um recado. Estou falando assim, né, gente? Não é a pessoa ficar pensando assim, moço, mas o Thales. Agora vou citar o Pikachu, são só exemplos, Ele pega o Pikachu da direita, joga para o meio de campo. Então ele pega o Cano, ele conversa com o Cano, você está muito na ponta de lá, o time dele está te marcando muito. Joga um pouco mais recuado. Porém,
O Sapinto não fazia isso. O Sapinto é limitado. É limitado. Volto a repetir, ele faz aquilo que ele aprendeu. Ele faz o que está escrito na literatura. Mas futebol não é só isso. Futebol é conhecimento, futebol é malandragem. Futebol se ganha dentro do vestiário. Futebol é você olhar e ficar ligado no adversário, é você conhecer o adversário, estudar o adversário e você prestar atenção na equipe, você prestar atenção se o time perdeu o meio de campo, se a lateral direita, se o lado direito está fraco, se o lado esquerdo está fraco, se o time está atacando mais na direita, você tem que reforçar esse lado. Isso o Sapinto é limitado, o Sapinto não tinha condições de fazer isso, ele não conseguia, eu não vi. Ele não tem essa capacidade. Infelizmente, ele não teve essa capacidade de enxergar e acredito que não tem. Isso vai demorar um pouco ainda para ele pegar essa parte, para ele pegar essa malandragem aí, né, no bom sentido. Falo malandragem no bom sentido, né, mas ele pega essas malícias do futebol. O Vanderlei tem essa malícia. O Vanderlei sabe conversar com o juiz, sabe pressionar um juiz. Então isso tudo, por essas e outras, que eu acho que o Vanderlei Luxemburgo vai dar certo no nosso Vascão e vai nos livrar do rebaixamento aí mais uma vez, né? Tomara, Vanderlei Luxemburgo, tomara que dê tudo certo, seja bem-vindo, a torcida do Vasco está te abraçando e tenho certeza que você vai fazer um bom trabalho e vai livrar o Vascão do rebaixamento. E 2021, dando continuidade, você vai pegar o time aí do início, vai pegar o campeonato do início, vai pegar o início de uma temporada e vai arrebentar e vai botar o Vascão lá em cima de novo, se Deus quiser. Um abraço a todos aí e Vanderlei, seja bem-vindo. Pessoal, vamos ter fé, vamos deixar essa coisa de presidente, vamos deixar essa coisa de candidato de lado e vamos focar no Vascão, ok? Eu volto a repetir, votei no leve, mas acabou, passou, perdeu, foi para a justiça, perdeu, não adianta ficar tentando, isso só vai fazer com que o time fique agonizando cada vez mais e vai impedir o Vasco de crescer, vai impedir o Vasco de evoluir. Mas como assim vai impedir? Vai impedir porque o processo da justiça é longo, pessoal. Pode demorar 1 ano, pode demorar 2 anos, e automaticamente, enquanto a justiça não decide, ou então se decidir de uma outra maneira, ou por uma nova eleição, o Campelo vai ficar no cargo. Então é bobagem. Vamos deixar, é vida que segue. Vamos deixar o Vasco respirar, vamos dar paz ao time, vamos dar tranquilidade. E Vanderlei, mais uma vez aí, você está chegando, a torcida tá com você, está te apoiando e vamos lá, vamos trabalhar que o Vascão vai longe ainda. Até mais, um abraço a todos e um feliz 2021 aí para a grande família vascaína. Até mais, pessoal. Um abraço e fique com Deus.